vamos ver um pouco de objetivas, tá? Então, vou compartilhar aqui. Já que vocês estão aguentando aí quietinhos, eu vou abusar. A teacher continua firme. Tá bom, vamos ver objetiva. Parte técnica aqui, né? Apresentação. Beleza, pessoas? Estão vendo aí? Sim, professora, estamos vendo. Não? Não rola? Tá, Tudo certo, professora. Tá compartilhando, bom? sim. Então tá bom, beleza, pura. Então é o seguinte, a objetiva ajuda muito a gente realizar a nossa seleção, né? A seleção dos objetos que vão estar na frente da câmera, tá ok? Lá, tá. Olha só como que funciona. A gente não vai ver história da fotografia exatamente nessa disciplina, né? Porque eu vou deixar uns links para vocês verem alguns vídeos, lerem materiais, né? Mas o que é importante saber que a lógica da câmera fotográfica é a mesma desde o início da caixa preta, quando ela foi inventada lá em 1840, né? Foi descoberta. Então, o que se propõe a câmera a fazer? A caixa preta, ela tá aqui, ó, galera, tá? Ela é uma caixa, né? Não deixa de ser preta, que deixa os raios de luz entrar. Esses raios de luz no orifício se cruzam e formam, né, uma imagem rebatida e invertida. Se fosse na fotografia analógica, essa imagem seria projetada no filme. Na câmera digital, ela é projetada no sensor, tá ok? Mas, professora, mas quando eu vou utilizar a câmera fotográfica, eu não vejo uma imagem invertida e rebatida. Eu vejo a pessoa normal que eu estou fotografando. Porque nós temos espelhos. Por isso que a câmera é Digital Single Lens Reflex, que tem o reflexo do espelho que proporciona que você aprecie os objetos conforme eles são apresentados, tá ok? Mas, por ter esse orifício, isso aqui é física, tá, galera? Os raios de luz se cruzam e geram essa imagem aqui, né? Igual do olho humano. Só que quem converte no olho humano é o cérebro, concordam? Na câmera é o espelho que está na frente do sensor. Por isso que quando vocês dão o disparo, vocês escutam um tchá-tchac, tchá-tchac. O que é isso? É o espelho que está se levantando para que a luz revele o sensor, né? Revele os pixels que estão no sensor, tá ok? No olho é a mesma coisa, só que o cérebro faz essa questão. A imagem é projetada na retina, né? Aqui toda essa questão. Vejam que essa tesourinha aqui, ela faz muita diferença. Esse é o ângulo do raio do que nós podemos captar. Vocês vão ver que faz sentido quando a gente fala do objetivo, ok? Olha lá. Quando esses raios se juntam, eles se encontram, é porque eu encontrei o ponto focal. É onde eu consigo a nitidez dos objetos. Aqui a lente, né? É uma lente côncava, né? Que permite que os raios, né, sejam direcionados a um ponto. Por isso que quando você mexe o foco, você está fazendo com que os raios que estão entrando na câmera se unam, cheguem ao mesmo ponto. Isso é dizer que você encontrou o foco. Que loucura isso, né? Mas é verdade. Física pura. Então, o ponto focal é aonde esses raios se encontram, é onde o objeto vai estar nítido. E na focagem seletiva, você pode selecionar o que deixar nítido. Por isso que eu gosto muito do foco manual.
além de ser melhor, mais apurado, né, trazer mínimos detalhes, né, do que o foco automático. Ok? Olha a tesourinha aqui, né? Tem a ver com a objetiva e com aquilo que você vai captar. Então, assim, vejam que na fotografia tudo é o contrário, né? Quanto menor a distância focal, é porque a tesoura está mais aberta, eu vou conseguir captar mais coisas. Por isso, eu tenho um maior campo de visão, né? Então, ao contrário, eu tenho um maior campo de visão, por isso eu consigo captar mais coisas, tá ok? Então, sempre ao contrário, distância focal menor, né? E vejam que essa distância focal nas objetivas é dada em milímetros. Então, a gente aqui se depara com a primeira escala da fotografia. Sim, a escala tem muitas escalas aí, né? Então, em milímetros, e quanto menor esses milímetros, maior o ângulo de visão. Tá ok? E o contrário também é verdadeiro. Então, quanto maior a distância focal, menor o campo de visão. Eu consigo captar da onde eu estou objetos mais longe e com maior detalhe, né? Então, mas o campo de visão é menor. Então, eu estou na beira do rio, não, estou no rio, numa canoa, atravessando lá o Pantanal, né? Remando na canoa, e daí eu vejo uma onça passando na margem do rio. Eu não posso me aproximar. O que eu faço? Eu vou lá, utilizo uma teleobjetiva, uma super tele, que tem a distância focal maior, mas eu vou conseguir pegar com maior detalhe o rosto da onça, o olho da onça, né? O pelo da onça, tá ok? Então, vamos ver os tipos de lente. Eu já na primeira aula de enquadramento, eu falei sobre a classificação. Então, se é lente fixa, né, é porque você não tem o zoom, você não consegue se aproximar, você tem que andar para se aproximar, ok? Diferente o zoom, você consegue ficar no mesmo lugar e regular o enquadramento, né, esse ângulo de visão, ok? Pontos positivos e negativos, a lente fixa tem, elas são mais claras porque tem menos aparatos ópticos internamente, né? Então elas conseguem ter, o foco é melhor, a nitidez é melhor e a claridade da lente é melhor. Por isso que os fotógrafos profissionais optam por uma lente fixa. Se você quer fazer um investimento na fotografia, você não sabe o que você vai fotografar? Professor, eu não sei, eu gosto de fotografar alimento, fotografar pessoas, moda, eventos, natureza, animais, não sei, estou em dúvida, estou em crise existencial. Então, espere um pouquinho para você definir o que você quer fotografar para fazer os investimentos em fotografia, tá? Professora, mas eu quero investir agora. Então, invista numa zoom. Porque a zoom, ela permite essa variação da distância focal e você consegue fotografar tudo. Fotografar. Se for uma 18-300, por exemplo, né, você consegue ter uma grande angular, uma normal e uma teleobjetiva na mesma objetiva. Só que, vejam que a objetiva é um aparato óptico. Sempre me perguntam, professora, câmera digital estraga? Tá dando bastante clique? O que vocês acham? Ah, tem limite de cliques? Vocês já se questionaram isso? Vamos pensar na lógica, né? O Marcos falou da obsolescência, né? Programada. Sim, tudo que a gente tem hoje, gente, é tecnologia, né? Mas, por questões de software, né? Atualização de softwares também pode estar relacionada a essa questão. Mas, pensem bem, vamos analisar, né? O botão do disparador é mecânico.
as objetivas, o conjunto de lentes no interior da câmera, né, da objetiva lá, também é um processo mecânico. O espelho é um processo mecânico. Então, tudo que é mecânico sofre desgaste físico, concordam? Né? Então, e também as partes, né, analógicas, né, e digitais, elas também sofrem desgastes pelo mau uso, né? Então, por exemplo, o sensor pode ser danificado pelo pó que entra na hora de intercambiar as objetivas, você fazer gravações num ambiente que tenha laser, né? Você está indo numa festa lá, tem aqueles laser lá, tudo, né? Aquilo lá pode danificar pixels, né? Linhas de pixels no sensor. A clicagem, né? Constante, né? Principalmente no foco contínuo, né? No disparo contínuo. Então, tudo que é físico tem desgaste, tá? Então, vai estragar se você não cuidar. Se você deixar cair no chão. Por isso que a gente recomenda assim, não comprem câmeras usadas. Eu sei que o preço às vezes é atrativo, dá um comichão na mão, né? Aí, o preço tá bom, né? Como é que a gente faz isso, né? Então, a Camila falou que de clique, sim, porque o clique é a parte mecânica, né? O limite do cartão que o Gabriel falou, também concordo, né? Essa base também. Então, atualizações de software no interior da câmera, né? É uma barreira também tecnológica. Esse limite dessa parte mecânica da máquina, né? Então, é verídico, tá? Mas existe essa teoria, né, da conspiração que fala que tem os limites de cliques. Até hoje não conheci assim pessoas que, mesmo fotógrafos, né, que chegaram a isso, tá? Então a gente pode até, sei lá, fazer um grupo de estudo, analisar isso, para que verificar essa questão, né? Se é fake ou se é fato, tá? Mas, por quê? Porque a obsolescência da câmera digital é que nem carro. A cada período tem implementações tecnológicas, controles mais interessantes, possibilidades de técnicas de melhoramento, que o fotógrafo faz o quê? Ele vende a câmera dele, ele não sabe, mesmo que tenha um clique contínuo, se comercializa as câmeras, né? Mas será que essa câmera não caiu na água? Será que essa câmera não caiu no chão? Será que não entrou muita areia ali, né? Quando a pessoa levou para a praia e foi fazer foto de mar, de areia? Será que, sabe? Então, são vários. Será? Então, prefiram sempre a câmera nova, né? Claro que depende do investimento que está fazendo, né? Mas a objetiva tem mecanismos, né, que podem estragar. Por exemplo, eu já tive câmeras objetivas genéricas, a gente vai ver, acho que está na próxima aqui. Não, deixa eu ver, onde está a genérica? Aqui, ó, baixo custo ou genérica. Eu já tive uma Sigma que comprei pela tentação de ser mais barato, né? Falei, meu Deus do céu, menos da metade do preço de uma Canon. Porque é assim, galera, se você comprou um corpo de câmera da Canon, você fica preso aos objetos, os equipamentos da Canon. Existe aros de adaptação, né, os adaptadores, por exemplo, de uma câmera para outra, só que como na era digital nós temos como são comandos, conectores ali, né, elétricos, porque a objetiva ela manda informação para a câmera, tá? Então, se não tiver essas conexões, ela não está enviando essas informações. Então, você tem que tomar muito cuidado se você está usando uma objetiva
analógica em uma câmera digital, tá ok? Tem que prestar atenção na hora de comprar. Se vocês forem lá, por exemplo, no Paraguai, em algum lugar assim, eles vão te empurrar a, às vezes, objetivas que são analógicas e que não servem na câmera digital. Você vai descobrir só aqui no Brasil, não tem nem como trocar. Então, tem algumas maneiras de identificar se elas servem ou não, né? Principalmente pelos contatos ali quando você desvira nessa parte que tem a objetiva, a lente, né, frontal, na parte dos contatos você consegue perceber. Então, leiam o manual, né, de instrução, façam a compra comparada, né? Então, essa objetiva aqui, ela tem isso, ela permite fazer aquilo, tá? Então, prestem bastante atenção para as especificações, tá ok? Então, eu já comprei Sigma por tentação, fiz os meus trabalhos, meus freelas, né? Mas as objetivas da Canon, que eu tenho até hoje, mais de 20 anos, elas estão boas. E da Sigma durou 2 anos. Então, por exemplo, não... Claro que isso aconteceu há mais de 10 anos atrás, acho que a tecnologia está diferente hoje, então não é que não estou recomendando, é que foi uma experiência e compartilho com vocês isso também. Mas, se alguém já tem objetivas genéricas aí, compartilhe aqui, gostaria de saber qual que foi a experiência de vocês nesse quesito. Hoje em dia tudo está mais avançado, né? Belezinha? Podemos seguir aí, galera? Então, vamos voltar. Voltar aqui um pouquinho, né? Então, objetivo azul. Daí então a classificação. Então, aqui a classificação, gente. Claro que a zoom é bem melhor, porque você tem toda uma variação dentro da mesma, mas como eu falei, são lentes que para encontrar o ponto focal você precisa mexer, né? Cada vez que você mexe na lente, você está organizando, quer dizer, quando você está mexendo no objetivo, você está organizando as lentes, por isso que a gente chama de objetivo e não lente. A gente chama só de lente a lente fixa, que tem uma lente só, tá ok? O restante é tudo objetiva, porque tem várias lentes dentro que elas se movimentam para organizar o plano de visão, né? O ângulo de visão e também o ajuste do foco, tá ok? Então, o que nós temos aqui? A grande angular, né? Que tem bastante diferença no ângulo, né? Bastante distorção nas laterais, né? Quanto maior o ângulo de visão, maior distorção nas laterais. O normal, que é o mesmo olhar do humano, do ser humano. Então, tipo, não tem distorção. Por isso que a gente usa a normal para fotografar pessoas em festa, né? Grande angular para fotografar paisagens, grande angular, grandes coisas, muitos elementos na cena. Normal é igual ao olho humano, menor distorção, né? Por isso que a gente fotografa pessoas. Teleobjetiva, então eu uso a teleobjetiva para fotografar coisas de longe com um pequeno ângulo de visão. Né? Então, campo de futebol, com o pessoal lá, né? Esportes, e super tele também, né? Então, tipo, acima de 200 milímetros, vejam que tem milímetros, né? Escala em milímetros. Lembrem da tesourinha, né? Que maior, né? Menor o ângulo de visão. Fotografia, tudo é ao contrário, gente. Loucura. Olha lá, então, em milímetros, né? O que você pega? Então, teleobjetiva, super tele, você está fechando o teu plano de visão. É uma vista superior, né? Então, eu consigo captar coisas de longe com maior detalhamento, né? Ó, então, eu vou mudando os planos aqui, tá ok? Ó, eu já falei das genéricas. Claro, lentes para celular. A gente nem usa mais isso, né, gente? Porque hoje os celulares estão mais avançados, já tem as 3 lentes ali na frente, então não precisa. Alguém chegou a comprar isso aqui em algum momento da vida? Os lentes macros, tem um conjuntinho de 3 que compra no Mercado Pago, e daí, Mercado Livre, e daí você
Alguém chegou, tem na gaveta isso? Ah, é muito legal. Eu já comprei. Já? Funciona ainda? Faz tempo que eu não tenho mais, mas funcionava mais ou menos assim. É, dava pouca nitidez? Tinha alguma coisa que você reparou assim, não? Tipo, não era tão nítido. Eu não sei se o material da lente não é tão bom. E também a lente olho de peixe, ela fica. Não fica tão legal assim a distorção. Fica um retângulo com um círculo preto em volta. Ai, fica que nem as Brownie das primeiras câmeras da Kodak, que eram as Brownies, elas ficavam redondinhas, assim, né? Ficava com a circunferência ali. Você falou uma coisa, Vinícius, que é muito importante, a qualidade do material da lente. Isso influencia também na claridade, né? O quanto claras elas são, né? Se são feitas de cristal, né? De fluorita, se são feitas de plástico, né? Tem isso também. O que é mais baratinho, né? A qualidade não é tão boa. Vamos ver aqui. Continuar, papapá. Então a especificação. Então, quando a gente se depara com uma objetiva, né, a gente vê muito número ali. Meu Deus do céu, o que é isso, né? Que números são esses? Então, para cada... E geralmente são estampados aqui na parte frontal, né? Da lente frontal. Mas a gente vai ver aí... agora complicou mais ainda, gente. Que loucura que é isso. Mas é uma coisa vocês já sabem. Vejam aqui que tem uma escala, tá? Em milímetros, que é o quê? É o ângulo de visão, a variação do ângulo de visão. Na fotografia tudo é o contrário, então 18 milímetros, vamos aqui, né, pela essa aqui, ó, EFS 1855. O que significa? Que essa objetiva zoom tem uma variação de 18 a 55 milímetros. Então, eu consigo fotografar paisagem com 18, porque o número é menor, mas o ângulo é maior, então cabe mais coisa, né? E 55 é uma objetiva normal, uma lente normal, que fotografia, né? Consigo fotografar pessoas sem distorção, tá ok? Aqui o restante é de diafragma, a gente vai ver isso, né? E daí vamos ver algumas coisinhas, né? Então, tem umas questões que a gente precisa... vai se deparar, não precisa decorar isso, eu acho que cada câmera, cada objetiva tem a sua especificação técnica, então é importante entender, né? Para quando vocês precisarem comprar, vocês... Puxa, é interessante mesmo, isso vai satisfazer a minha necessidade, né? Então, ó, EFS são lentes feitas para sensores APS-C, a gente vai ver na aula de sensores, né? Então, de cada fabricante. Por quê? Porque existe uma guerra industrial. Então, Canon faz coisa para Canon, Nikon faz coisa para Nikon. E a gente, esses réis seres humanos, ficamos no meio, né? Então, a gente fica escravo das marcas, né? Do fabricante. Então, tem que saber que... então, a Nikon é DX, tá ok? E a Canon é EFS. Então, eu sei que essa é EFS, né? É para esse sensor APS-C, que são menores, né? Mas é uma Canon, é uma objetiva para o corpo da máquina Canon, tá ok? Então, lentes, ó, AF, né, USM, né, que é o foco ultrassônico da Canon. Então, assim, como eu falei, cada mês eles estão lançando coisas novas, né, diferentes, e com uma tecnologia incrível, apurada, de detalhamento. Então, quando você faz bastante fotos, você começa a ser mais crítico para analisar foco, para analisar a fotografia do produto, tá? Então, e as lentes, elas trazem esse foco, né, mais apurado, tá ok? Então, ultrassônico com leitura, né, ultrassônica.
Lentes com motor de foco embutido também, né? Mais tecnológico. Então, você, com meio botão do disparador, você consegue, né, que o foco, né, a máquina faça a leitura da composição e traga informações para o autoajuste. Maravilha do universo. O IF e o ED, né, elemento óptico de vidro que minimiza a aberração cromática. Quando a gente estuda na física luz, você sabe que a decomposição, principalmente no RGB, que é formado pelos 3 raios, né, eles têm diferença de onda. Por isso que, se a lente utilizada não for de qualidade, pode dar aberração, o que significa que os 3 raios do RGB não chegam ao mesmo tempo. Isso dá aberração cromática, né? Então, por exemplo, o contorno pode ficar mais avermelhado, pode criar um contorno cian, né? Magenta também. Então, essa lente da objetiva, ela ameniza essa aberração cromática. Tá, okay? No Lightroom, no app do Lightroom, vocês vão conseguir, agora com a tecnologia no celular, amenizar as aberrações cromáticas e as distorções cromáticas da lente. Então, quem tem aí o Lightroom já no celular, então verifiquem essas possibilidades, sim. Então, se sempre fazer a foto e na edição ativar essas 2 opções, né, de distorção e de aberração cromática. A abertura muda de acordo com a distância focal, né, em 18 milímetros a lente tem abertura máxima de 3,5. Então, esse daqui, esse F, que condiz com o diafragma, né, que é um buraco que regula a quantidade de luz para a câmera, né, então ele regula aqui, ó, então em 18 ele vai ter a abertura máxima de... É técnico, gente, não tem como, é uma limitação técnica. E está em 55, a abertura máxima 5,6. Então, quando vocês começam a vislumbrar escalas na fotografia, a gente começa assim, puxa, minha câmera tem uma escala pequena de obturador, de objetivo, de diafragma, né? Isso interfere em determinadas técnicas de captação, tá? Então, quanto mais ampla, né, quanto maior a amplitude da escala, mais profissionais os equipamentos são, tá? O IS, né, e na Nikon VR, é estabilizador de imagem. Quando você faz o disparo na câmera, né, vai lá com o dedão, né, no botão do disparador, você cria micromovimentos. Pelo peso do dedo, né, vocês precisam ver minha mãe fotografando. Minha mãe fotografando, né, ela faz assim na foto, ela deixa a câmera para baixo. Então, ter muita sutileza na hora de apertar o disparador, né? Se você está em dúvidas que se vai tremer, utilize o timer, né? Utilize o controle remoto para fazer a captura. Já deixem o espelho da câmera fica na frente do sensor já levantado, isso a gente consegue fazer também. Então, todas essas artimanhas para fazer uma fotografia com o menor assim, ruído, o menor movimento possível. Tá? Isso interfere muito, né? Designer, quando vai pegar foto para tratar, quer que as bordas dos limites dos objetos estejam bem nítidos, né? Concordam? Então, isso tudo influencia na captação, galera. Detalhes sórdidos, né, que a gente tem. E a Canon STM, né, também é uma tecnologia aí específica da Canon, que é um motor silencioso e suave, né? Foco inteligente, foco manual crítico e preciso mesmo em alto focos, que eu falei, né? Eu prefiro fazer o foco manual do que no foco automático, que é o AF, né? Alto focos. Então, esse motor de foco, né? Ele é um motor, né, que fica na objetiva e também interfere
nessa sutileza de captação. Então, são tecnologias específicas de cada fabricante, cada um utiliza um código, né, uma sigla para confundir o consumidor. Mas às vezes estão falando a mesma coisa, basta ler a especificação antes de comprar, né, ou o manual, né. Então, olha, vejam bem que ó, na lateral, então, vocês já estão vendo a escala aqui, ó, 24, 105 milímetros, né? Então, é a distância focal, né, daquilo. Então, eu consigo fazer, tem uma grande angular e tem uma teleobjetiva, gente. Então, eu consigo fotografar de longe algumas coisas, né, e fotografar de perto natureza, tá? Bem, aqui é o SM, né, que é o sistema de enfoque ultrassônico, que eu falei comentar, né? Ah, o estabilizador de imagem também, que é a tecnologia da Canon, tá? Então, algumas coisas são específicas de cada fornecedor, né? Depois, quando libera a patente, um começa a implementar, né? Às vezes é uma coisa assim, faz, mas faz diferente e muda de nome um pouquinho para não parecer que você está infringindo a patente do outro, tá? Aqui, o EXIF, que são os arquivos que contêm as informações. Isso é muito genial, né? Porque se você fez uma fotografia digital, né, numa câmera digital, ele carrega tudo, gente. O dia que foi feita essa foto, se foi feito com uma câmera, qual câmera, qual regulagem que foi feita, tá? Então, esses dados é o histórico da foto, ele é a memória. Ele vai levar, né? O arquivo digital ele leva essas informações, tá ok? Então, às vezes para você refazer a foto, ela é importante. No negativo digital, que é o NEF para a Nikon e é assim, o negativo digital, cada fabricante tem a sua extensão, gente, tá? Então, se você tem uma câmera diferente da Canon, da Nikon, vejam se essa câmera possibilita a captação no negativo digital, tá ok? E aqui, né, eu acho que o Vinícius falou da luminosidade, da qualidade. Então, o tipo de material interfere nessa luminosidade, tá? Lentes mais claras, né? Então, são as lentes profissionais, são as mais assim, caras e claras, tá ok? Então, o cristal de fluorita, que é a principal material utilizado nas câmeras, nas lentes profissionais, né? E aqui é uma questão tecnológica, porque já existe aberturas, né? Você lembra que eu falei, em determinado ângulo de visão nós temos um tipo de abertura de diafragma, e aqui nessa Sigma Zoom Telefoto 100-300, que nós temos o mesmo buraco do diafragma para variações diferentes da distância focal. Isso já é tecnologia implícita aí na própria objetiva, tá? Então, a gente tem maior claridade, né, com o mesmo buraco de entrada de luz, né? Eu falo buraco, mas a circunferência ali. Tá ok, pessoas? Então, assim, resumo da ópera. Que resumos podemos chegar, que conclusão podemos chegar depois dessa aula de objetiva? Só sei que nada sei. Muito detalhes técnicos. Isso é com o tempo, Gabriel. Mas você vai ver assim que o que importa, né? Nós temos lá no laboratório, vamos lá anotar isso aí. Nós temos o objetivo, nós temos Canon, tá? 5 Canons. Duas T100 e 3, não, temos 6 então, mas só que uma está com a objetiva um pouquinho ruimzinha. E aí o restante é T7i. As objetivas são 1855.
milímetros. Então, é uma zoom, a mais simplesinha, que quando você compra a câmera, vem junto. Lá vem, assim, gratuito. Opa, daí você fica super feliz. Nossa, vem com uma objetiva, né? Muito útil quando você é iniciante. Daí, quando você começa a ficar mais exigente, né? Quando o bichinho da fotografia te pica, você começa a ficar viciado em comprar equipamento, daí você vê que essa objetiva não é muito interessante. Mas, para nós, ela é maravilhosa. Por quê? 18,55 eu tenho uma grande angular, então eu consigo fazer fotografia de natureza, e a 55, que é a lente normal, né? Então, objetivo normal, eu consigo fotografar pessoas, consigo também fotografar produtos, né? Sem distorção, né? Produtos de médio porte, né? Então, dá para fazer maravilhas, né? Com essa questão. O resumo é que com a zoom, gente, vocês não precisam se deslocar muito, é só mexer na parte frontal da câmera e vocês conseguem mudar esse ângulo de visão. Então, se vocês estão fotografando alguma coisa lá, eu sempre mostro no plano, no fundo infinito, né? Aproximem a câmera até onde é o limite do foco, né? É permitido. E vejam se não está aparecendo coisas, objetos indesejados, parte do fundo branco, né? Então, o que você tem que fazer? Tem que, em vez de dar o crop lá o professor, eu dou o crop depois. Eu sempre escuto isso. Não, dê o crop agora. Pensem na diagramação antes. Então, quanto menos trabalho vocês têm na fase de edição, é menos hora trabalhada, gente. E sabe que tempo é dinheiro. Então, pensem antes no melhor enquadramento. Se você tem essa peça com vocês, né, que seja um produto, ou a pessoa que é uma modelo que vai ser fotografada, ela vai estar ali só naquele momento. Então, aproveite para tirar várias fotos maximizadas, né? Então, tipo, bem enquadradas, né? Mudem o formato, mudem o tipo de ângulo, né? Então, um ângulo mais aberto, né? Um plano mais aberto. O ângulo, né? Tipo, fotografem de cima, fotografem de baixo, com maior espaço nas laterais, né? Isso tudo é programar. Então, a gente ganha isso muito na prática. Os primeiros ensaios que vocês fazem, puxa, eu devia ter feito uma foto horizontal também. Aí eu deixei pouco espaço de respiro, parece que o produto está enlatado, né? Claro que vocês vão deixar área de respiro, mas nem tanto, porque é pixel perdido, né? Concordam? Se você tá um objeto lá pequenininho e daí um monte de área, é porque ele foi mal enquadrado. Então, ele né, é pixel que você tá jogando fora, né? É pixel do sensor que você está jogando fora. Belezinha, pessoas?